a este momento em que eu tenho a grande alegria, a grande satisfação de ser o mediador e poder entrevistar e refletir junto com esses dois amigos, companheiros, o André Trigueiro e o Alberto Almeida, sobre as temáticas que giram em torno dos assuntos que foram abordados aqui na manhã de hoje. Parece que nós estamos vivendo uma época de interdisciplinaridade. Não é por outro motivo que o psiquiatra se transforma em jornalista, entrevistador. O psicoterapeuta abordou sobre psiquiatria e o jornalista fala sobre obsessão. Então, tá bem. André, um tema acho que importante, que eu gostaria de saber de ti, em relação à questão da mídia, a veiculação das notícias, a informação. Se por um lado nós sabemos que a informação ela é necessária, por um outro lado, dependendo do modo como a informação ela é veiculada, isso pode ter um impacto bastante importante na nossa psicosfera, não? Qual é a responsabilidade do jornalista, daquele que veicula a mídia, em relação à psicosfera, o aspecto espiritual da notícia? Pode nos falar um pouco sobre isso? Posso, obrigado. Não tenho procuração para falar aqui em nome das empresas que me empregam, mas eu não vou me furtar a dar a minha opinião a respeito, que é clara e é conhecida entre os meus colegas. Nós, na mídia, estamos em dívida com a sociedade pelo fato de, no exercício do jornalismo, extrapolarmos o direito de fazermos uso de recursos alarmistas e sensacionalistas para reportar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É muito fácil diagnosticar essa situação. Ano passado, por mais que a gente queira esquecer esse episódio, tivemos Copa do Mundo. No Rio de Janeiro, recebemos milhares de turistas do mundo inteiro, invariavelmente perplexos porque não encontraram na cidade de onde eu vim o que imaginavam encontrar através das mídias. Ou seja, não é porque uma cidade é violenta e o problema da violência é grave que a gente vai ignorar que a cidade não é apenas violência. Não é porque uma guerra é fratricida e ocorrem atrocidades que, ao reportar um conflito armado e mostrar eventualmente que houve óbitos, eu deva mostrar imagens de buraco de bala e de sangue saindo de um corpo. A mídia não pode ser poliana. A gente precisa mostrar Operação Lava Jato, escândalo da Volks. A gente também é portador de notícias ruins dentro de uma perspectiva de melhoramento da sociedade. Agora, não temos o direito, repito, de abusarmos dos recursos ao nosso alcance para informar a população do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. O jornalista não está aprendendo na faculdade o alcance da palavra escrita ou falada e das imagens que ele acessa para fazer a reportagem. É uma visão muito pragmática e muito racionalista no mau sentido. A gente não tem o alcance psicológico da notícia. É hipócrita deixar a boa notícia antes do boa noite. Não funciona assim. E é criminoso que no horário da tarde, programas vespertinos, não me peçam para dar nomes, não me peçam para dizer os veículos, tenhamos, num horário em que muitas crianças e adolescentes, por exemplo, veem a televisão, produtos ditos jornalísticos que espetacularizam a violência de uma forma absurda do ponto de vista ético.
É absurdo. Então, estamos acumulando um débito perante a lei quando não nos damos conta da contribuição nefasta, tóxica para uma psicosfera doentia, em que as pessoas têm medos, fobias, neuroses agravados apenas e tão somente pelo jornalismo, ou que se chama de jornalismo. Obrigado, André. Roberto, eu fico pensando, qual é a importância deste ponto, desse aspecto que o André toca para nós? Quais são os reflexos nos pacientes, nas pessoas que nos procuram, da questão do ambiente? Hoje, tão mais veiculadas essas informações, essas toxinas que chegam na vida das pessoas. Como é que estão os consultórios dos terapeutas espíritas? Como é que são os pacientes que estão chegando dentro desse contexto? E pergunto ainda um pouco mais. Hoje nós podemos falar que nós estamos vivendo uma época de muito vazio, as doenças do vazio existencial. Então, as pessoas estão com verdadeiras brechas, lacunas emocionais em relação à sua vida. De que modo isso nos chega? De que modo tu tem atendido estas demandas de sofrimento de pessoas que procuram? Porque às vezes a pessoa chega com uma queixa específica, mas às vezes ela chega com uma queixa vaga. Aonde que a gente pode contribuir com relação a este aspecto assim da importância do ambiente que nós vivemos no que toca às patologias mentais, emocionais, os vazios existenciais? Eu penso que nós experimentamos um contraponto com a mídia que propõe notícias cuja seleção, às vezes, passa com um crivo muito aberto e, portanto, não há um comprometimento, ou não há um compromisso, ou não há a percepção da repercussão que isso causa. Do outro lado, aquele que consome está ávido de más notícias e dá ibope, aumenta os índices de estatística. Então, eu me lembro do Carlos Imperial. Ficou conhecido na sua fala, seu jeito de malandro. E num dia não tinha notícia boa no Rio de Janeiro, e aí ele arrumou uma notícia. Arrumou na favela uma notícia, botou o nome do cidadão, arrumou uma foto de arquivo, colocou e telefonou para a delegacia. Vocês já souberam do crime que houve? A pior coisa para um delegado é saber que o jornalista chegou primeiro. Aí o delegado, já soubemos sim, estamos chegando lá na favela tal. Era tudo mentira. O jornal estampou a notícia e no dia seguinte chegou o dono da foto. O que foi que aconteceu? Aí não fui eu que morri, não. Botaram o retrato do morto. E o editor disse, temos que produzir uma notícia, e tem que ser uma notícia desse naipe. E o Carlos Imperial estava exatamente identificado com o consumo que as pessoas estabelecem nos dias que passam. Ele já se foi, eu não sei como é que ele está lá no jornalismo lá. Oxalá esteja bem. Então eu penso que nós estamos ainda existencialmente desandados. Nós sofremos a patologia do desamparo. Nós nos sentimos vazios e precisamos buscar fora o que falta dentro. E aí a gente recebe tudo que pode vir sem o menor nível crítico. Porque a gente reclama, mas não desliga. A gente reclama, mas dá audiência. Então, há no ser humano uma ignorância acerca da sua perspectiva existencial. Então, a gente busca fora o que falta dentro. É o cosmético, em detrimento do cósmico que se nos habita. E nós vamos se tornando os consumidores desbragados, sem a menor capacidade de seleção. Do shopping à comunicação, do dia a dia na relação com os outros, uma relação periférica, material,
simplesmente estereotipada do corpo ao processo da academia, que, em podendo ser um centro de saúde, passa a ser um centro de drogadição via hormônios aplicados indevidamente, para que as pessoas possam compensar pela musculatura aquilo que lhes falta no ponto de vista da alma. Há um processo de descompasso, é o ser desamparado. Você olha para os olhos e vê que está faltando alguma coisa por trás daquela armadura muscular movida pelo consumo da droga, que está estabelecida como uma alternativa de poder compensar uma descompensação interna. Então é uma crise, nós vivemos uma crise que é em todos os níveis. E o ser humano anda nesse mundo mal frequentado, procurando-se, mas ele procura fora, ele não procura dentro. Ele não fecha os olhos, ele abre os olhos e consome. E ele consome, às vezes, sabendo que aquilo não vai dar um bom resultado, mas às vezes ele faz isso de caso pensado, como se não tivesse alternativa. Eu penso que o Espiritismo tem uma capacidade hoje de poder propor uma análise crítica e crística, favorecendo que a gente possa ser mais seletivo, resgate o diálogo, resgate o relacionamento presencial, sem detrimento da tecnologia, resgate o bom livro, a boa conversa. Hoje você puxar um livro no avião é quase que uma excepcionalidade, porque ninguém anda mais com livro. Numa sala de aula ninguém usa o livro ficou antiquado. E eu penso que as coisas não são excludentes. Esse mecanismo para fora nos esvaziou. O homem se tornou virtual na compensação da sua falta de virtude. E a gente está precisando resgatar o Wi-Fi cósmico para poder fazer uma conexão com o divino. Eu acho fantástico esse formato de apresentação, porque uma palestra é interessante, a gente prepara, a gente traz uma série de assuntos, mas a gente consegue oferecer, imagino que vocês também devam gostar, uma outra maneira de abordar as questões, e estas salas de conversa realmente são muito gostosas, seja para quem apresenta como para quem recebe. André, cada vez que tu te apresenta na televisão como jornalista, eu tenho certeza que todos nós aqui vibramos, né? Porque nós olhamos, o André está no Jornal da Manhã, na Rede Globo, enfim. Como jornalista, sabemos que tu é espírita. Uma pergunta que eu queria te fazer, e eu acho que é uma curiosidade também que o público tem, como é que está a aceitação no ambiente jornalístico, nos teus colegas, aonde tu circula, das ideias espíritas? Como é que o espiritismo, ou pelo menos as ideias espíritas, têm se adentrado neste contexto, nesses corredores de convivência que tu faz parte? Eu procuro não ficar prestando atenção nisso. Eu procuro fazer o que eu quero e sinto que preciso fazer. Sexta-feira eu dei passe numa colega na redação. Ela estava muito angustiada com um crime, um dos muitos crimes hediondos que reportamos no Rio de Janeiro, e ela me disse assim: nossa, André, esse é o tipo de notícia que me tira do sério, e desde que a gente reportou pela primeira vez essa notícia ontem, eu estou com um sentimento muito ruim. Ela me confidenciou isso, certamente porque sabe que eu sou espírita, e é uma pessoa de bem. Inclusive já escreveu um livro com citações de vários pensadores assim do Brasil e do mundo, que arregaçam as mangas e fazem esse mundo ser melhor e mais justo. Uma pessoa muito importante ter perto. E eu na hora falei assim: eu estou te entendendo, a gente é assim mesmo, a gente se comove, a gente se choca, só que a gente não pode ser condutor do sentimento da violência, a gente não pode ser propagador, a gente não pode irradiar para os outros algo que em nós é mal resolvido, porque é assim que as ondas de paz e de violência se propagam. Você pode escolher não ser um propagador da mensagem mensagem magnética, que você não quer ser responsável por essa irradiação.
E eu falei, você quer um passe? Ela falou, de imediato, ela falou assim, o que as pessoas vão dizer? Aí eu falei, eu não estou nem aí para as pessoas. Ela ficou, na verdade, de costas para mim, e eu estava, foi rápido, passei a mão, falei algumas palavras, tentando fazer com que ela recuperasse o que me pareceu ela tinha perdido. E ela abriu um sorriso e disse assim, obrigada, eu estou melhor. É possível que tenha sido autossugestão também ela saber que tinha alguém na redação em meio a uma psicosfera hostil, porque a redação se assemelha a um manicômio, porque é um derrame, uma avalanche de notícias acontecendo o tempo todo. Nós não temos no Rio de Janeiro, por exemplo, janelas, sequer para saber se é dia ou noite, então a gente fica meio confinado no ambiente, num ecossistema artificial, onde a progressão do trabalho vai determinando um certo embrutecimento dos sentidos. E é uma responsabilidade eu ser jornalista espírita, porque, obviamente, eu vivencio o conflito de tentar fazer com que o nosso trabalho tenha uma função social digna. E a gente não vai se furtar a falar de violência, de crime, de corrupção, mas a forma, a maneira como o fazemos requer protocolos de cuidado. A gente não vai fingir que o mundo é belo, não. Aquela imagem devastadora de uma criança de 4 anos, síria, afogada numa praia da Europa, determinou outra política de vários dos países que até a divulgação dessa imagem estavam refratários à ideia de acolher refugiados sírios, mudaram imediatamente de posição. Então vejam a importância e a diferença. Não é ser uma mídia que só fala de boas notícias. Isso não é ser mídia. Mídia é espelho, mídia é reflexo da sociedade. Se a sociedade tem aspectos mal resolvidos, é função da mídia denunciá-los, expô-los, com a intenção de ver qual é o caminho da reconfiguração do software. Agora, como mostrar? Que intenção temos ao mostrar? Que cuidados teremos na edição? Que horário? Que linguagem? Como vamos desdobrar o assunto? É algo, como já disse, que carece de cuidado, ética e sabedoria. Eu lamento porque muitos colegas, me parecem, são do bem, de vários veículos, de vários campos, são pessoas de bem, mas são pessoas que ignoram o fato de serem condutores de negatividade desnecessária. Alberto, a gente desconfia que tu gosta de poesia. Principalmente do Rabindranath Tagore. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um poeta que a gente sempre cita ele, porque a gente amava ele, ama ele até hoje, que é o Mário Quintana, né? Mário Quintana morou muitos anos no Hotel Majestic, Porto Alegre, e certa feita foi feita uma reforma no hotel, né? E ele teve que sair momentaneamente do hotel para que fosse feita a reforma, então ele teve que ir para um outro lugar e um jornalista entrevistou ele, perguntando como é que ele estava se sentindo ao ter que deixar a casa dele. E ele ficou surpreso com a pergunta e disse, muito bem, eu moro dentro de mim mesmo. Coisas do Mário Quintana. Parece que nós não estamos morando dentro de nós hoje, né? Como é que a gente faz, Alberto, para diferenciar tristeza de depressão? Como é que tu faz para poder ver a diferença? Essa pessoa está deprimida, precisa de um tratamento médico, ou essa pessoa está triste? Nos ajuda a caminhar um pouquinho por esse pensamento. Quanto ao Tagore, eu tenho uma profunda admiração por ele.
e recito muitos poemas dele, leio tudo que ele escreve. E lá pela instituição, pelo Jardim das Oliveiras, lá pelo dado momento, uma médica começou a ver o Tagore lá. Aí eu digo, isso é mistificação. Ela me chamou, mas ela me disse uma coisa importante. Ela disse, olha, ele mandou dizer que ser jardineiro, trabalhar no Jardim das Oliveiras é ser um jardineiro. Que ser jardineiro é um compromisso de trabalho, não é status. Aí eu achei que tinha coerência, mas fiquei desconfiando. Depois, quando eu vi uma outra companheira, viu o Tagore, veio falar que viu o Tagore, descreveu, batia com a figura do Tagore. Mas eu sou muito reticente no campo da mediunidade, eu tenho muito receio de... Belém do Pará, o que é que o Tagore vai fazer em Belém do Pará? Se fosse Belém de Judá, talvez, mas Belém do Pará... Então eu fui fazer um seminário sobre o livro O Amor Pede Passagem, na mansão, e o Divaldo me apresentou para o grupo, e eu comecei a falar, ele psicografou, aí psicografou o Tagore. Aí ele psicografou O Amor Pede Passagem, e mandou entregar para mim. Então faz sentido a sua mediunidade, não é só sobre o tempo, não. Meteorológica, não. Eu penso que a poesia é uma forma de nós acessarmos a verdade. É um outro jeito de nós encontrarmos o caminho, a poesia, o canto, a dança, a arte de um modo geral. Quanto à tristeza e à depressão, nós somos avessos à tristeza. Eu vejo que há um incômodo, você não pode dizer que está triste, não fica triste não. Aí o outro já bate em você, sorria, o mundo é feliz, olha o sol, olha a lua. A pessoa está triste, e estar triste não significa estar ruim. Estar triste é um estado da alma. Estar triste é uma emoção que comparece. Você não pode não ficar triste vendo a criança afogada lá, libanesa, no mar. Não pode estar triste depois de você teve uma notícia de um amigo que ficou desempregado. Você não pode ficar alegre, você está triste, é coerente. Não tenhamos uma aversão, uma fobia contra a tristeza. É na tristeza que os poetas constroem, elaboram as melhores músicas. É um estado da alma. A tristeza não é ruim. Passou a ser pecado no movimento espírita a tristeza. É como mágoa. Todo mundo tem mágoa, mas ninguém quer dizer que tem. Nós temos uma aversão a dizer, mágoa? Eu? Não estou magoado, não. Estou indignado. Quer dizer, a fala é de mágoa. O que tem a dizer? Estou magoado com você, me dê um tempo, vou precisar de um tempo, 24 horas, 2 dias, uma semana, um mês, sei lá o quanto você vai precisar. Mas aceitar é regra de boa convivência, lidar com esse seu inimigo interno, que é a mágoa, que é dilacerante se ficar muito tempo. A tristeza, se ela se demora inadequadamente, ela corre o risco aí de declinar e entrar num quadro depressivo, se configurando num quadro patológico. A depressão não é desejável. A depressão já é um quadro que precisa de uma intervenção psicoterapêutica, psiquiátrica, às vezes medicamentosa, medicação, às vezes química, para reelaborar o químico cerebral, nos seus diferentes níveis. Então, a depressão, ela se configura já dentro de uma patologia que precisa de cuidado. Respeitemos a nossa tristeza e a tristeza do outro. Agora, cuidemos quando surge o processo da depressão. Não menosprezemos esse quadro que se instala de forma sutil e depois nos remete para o suicídio. Quando todo mundo se dá conta, a pessoa estava triste, deprimiu e você passou batido. Você está tão fora de si que não consegue também ver o outro. Você está tão fora da sua casa, não só da sua casa interna, mas da sua casa, que tu não te dá conta do outro. O outro estava deprimido. Então, observar isso é de bom tom. Manter a tristeza, proteger o indivíduo que tem tristeza, fazendo que ele faça contato com isso e extrai o melhor proveito da tristeza de bom tom, porque é na tristeza que a gente vai para a introspecção, para a interiorização, para o autoconhecimento. É na tristeza que a gente consegue esses subprodutos. Então, respeitemos a tristeza da criança. A gente não pode ver uma criança chorar, a gente quer logo que ela pare de chorar. Filho, você está triste, o seu gato morreu, o seu peixinho morreu. Vai reempechar, vai reengatar, mas agora você está sofrendo. A gente logo acena com o novo peixe, com o novo gato. A gente já sai para comprar logo, porque o bichinho morreu. Deixa o garoto sofrer ali aquela tristeza,
porque é uma perda que ele vai aprendendo a superar para mais tarde superar a sua perda de avô. Você está para morrer e não sabe. A criança precisa aprender com os animais, mas a gente não pode ver a tristeza na criança, não pode ver a tristeza no adolescente e não pode viver a tristeza em si como se isso fosse ruim. Nenhuma fobia contra a tristeza, nada contra a alegria. Agora, cuidado se a depressão surgir. Cuide-se e cuide daquele que está ao seu lado num quadro depressivo. André, ainda seguindo essa temática, de cada 10 casos de suicídio, se tem ideia hoje que 90%, 9 dos casos, é possível que a gente encontre na história do suicida algum transtorno psiquiátrico identificável, né? Seja que a pessoa já soubesse que tinha, ou que se desconhecesse, mas pelo histórico da vida da pessoa, se percebe que ela teve problemas psiquiátricos, transtornos emocionais importantes. Significa dizer que a maior parte das pessoas que se mata, elas estão muito mal, já não é naquele momento, já é de bastante tempo, né? Eu queria te perguntar um assunto importantíssimo em torno desse tema, uma vez que parece então que os grandes desastres no que se relaciona ao autoextermínio, eles estão precedidos de grandes sofrimentos, né? Aquele que se mata não é uma pessoa que está bem e que de forma leviana resolveu tirar a própria existência. Na regra geral, é alguém em sofrimento que, por ignorância, acaba achando que esta pode ser uma via de terminar com o seu sofrimento. Esses transtornos psiquiátricos de base, que são negligenciados, eles encontram no nosso ambiente cultural um grave preconceito, que hoje tem nome, que se chama psicofobia, que é o preconceito com a doença mental. O preconceito de uma pessoa poder se apresentar e dizer, eu tenho um problema mental. Eu costumo brincar dizendo assim, né, que se está passando na rua da gente o cardiologista, a gente diz assim, olha lá o meu cardiologista. Se está passando o pediatra, a gente diz assim, olha lá o pediatra do meu filho. Mas se está passando o psiquiatra, ninguém diz assim, olha lá o meu psiquiatra. Porque cuidar do coração, cuidar da barriga, a gente avisa, a gente anuncia, mas cuidar da cabeça não pega bem, porque dá a impressão que a pessoa tem algum problema maior. Psicofobia, nós temos preconceito com qualquer coisa que nos leve para o lado de transtornos emocionais. Psicofobia é assunto do jornalismo, né? Também. Pode nos falar sobre isso? Bom, em respeito à complexidade do tema do suicídio, uma preocupação que a gente teve no livro Viver é a Melhor Opção era fugir a todo instante dos generalismos, das regras que poderiam ser aplicadas a todos os casos. O suicídio pode sim ser surpreendente, ele pode vir a partir de um acidente emocional súbito, uma irrefletida resposta a uma ação perturbadora, uma situação constrangedora. Portanto, o que eu queria dizer, espontaneamente algumas pessoas vieram me procurar aqui dizendo que passaram recentemente por episódios difíceis e dramáticos em primeira pessoa, né? Eu passei por isso, eu tentei o suicídio, ou pessoas próximas a mim se mataram ou tentaram. Eu acho muito importante a gente ter, primeiro, aqui uma recomendação a quem tem a perda de entes queridos pelo suicídio, não se culpar. Porque, de fato, é muito difícil a gente tentar monitorar, controlar 24 horas por dia uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, na suposição de que você mapeou, diagnosticou, conseguiu rastrear ali um risco. Ainda assim, é difícil você ter 100% de garantia de que em um dado momento algo ruim possa acontecer.
há um preconceito em relação ao suicídio que vem da academia, da formação dos médicos. Há ignorância de profissionais de saúde em relação não apenas à prevenção, mas à pós-venção do suicídio. Em centros de apoio psicossociais, os CAPs, que institucionalmente têm a função de acolher pessoas com alguma patologia de ordem mental ou pessoas que tentaram e não conseguiram se matar, os sobreviventes de si mesmo. Lançamos o livro em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, na Feira do Livro, 5 ou 6 meses atrás, e na fila estava uma médica que disse que o que eu havia falado na palestra, de que em boa parte dos casos nem os CAPs estão capacitados a oferecer acolhimento a quem procura esses lugares, na presunção de que eles vão dar sequência a um tratamento, um diagnóstico. Essa médica disse, é aqui também. Esse problema ocorre aqui. Existe um livro de um suicidólogo lá do Rio de Janeiro, Dr. Estelita Lins, da Fiocruz, chamado Trocando 6 por Meia Dúzia, em que ele faz uma coletânea de relatos de pessoas da área médica sobre os problemas em relação ao devido acolhimento a pessoas que podem se matar. E ali ele reproduz, entre aspas, a bronca que uma pessoa com politraumatismo tentou se matar se atirando de um lugar alto, foi parar num hospital, estava com os ossos quebrados, no leito, e um profissional de saúde chega para essa pessoa e diz mais ou menos o seguinte: da próxima vez, seja mais competente, porque você está ocupando o leito de uma pessoa que quer viver. Vamos combinar que não é algo que a gente imagine ser possível de ouvir de um profissional de saúde. E a gente faz uma transposição, me permitam, aqui para o movimento espírita, onde também há preconceito em relação ao suicídio. Há preconceito em relação à não marcação de palestras ao longo de um ano na instituição espírita, um dia sequer, em algumas instituições, que aborde claramente o problema da prevenção do suicídio. Problema não, a solução da prevenção do suicídio passa batido. Na prece final, na casa espírita, a gente fecha os olhos, se irmana e lembra das creches, dos orfanatos, dos asilos, da população de rua, de Ismael, protege o Brasil, protege... E não falamos do suicida, que, segundo Dona Ivone, é o maior sofredor do universo. Não há palavras para descrever a dor que alguns suicidas passam. E a gente vê por aí orador espírita, eu digo isso com muito respeito. Estamos aqui em casa, é quase uma terapia de grupo. E entendam isso como uma opinião apenas. Mas por vezes nós vemos oradores espíritas, quando abordam a problemática do suicídio, encolerizados, com a jugular sobressaltada, chamando o suicida de criminoso, covarde. Eu fico pensando, se Jesus é o modelo, eu não consigo imaginar Jesus frente a um suicida, com o dedo em riste, acusando de forma encolerizada aquele suicida de ser um criminoso. Não. Se eu evoco a imagem de Jesus, mas Jesus é o modelo, o que ele faria? Eu acho que ele adotaria outro tom de voz, estenderia a mão e diria, vem, não há penas eternas. Você errou, vá e não peques mais. E dirá para o outro orador espírita encolerizado, não julgueis para não serdes julgados. E poderá lembrar esse orador, quem poderá afirmar que você, numa vida pregressa, não terá recorrido ao mesmo expediente para tentar resolver um problema? Tem uma musiquinha que eu cantei para a mocidade ontem lá, não vou cantar a musiquinha para vocês toda, que vocês não merecem. Mas a música é bonitinha lá, é conhecida, aqui o pessoal disse, não, nunca ouvi. Que diz o seguinte, quando eu aponto o dedo para o vizinho, tenho 3 voltados para mim. O primeiro me diz, calar é melhor, talvez você seja 3 vezes pior. Tenhamos cuidado com o que a gente fala. Aproveitando a fala do André,
Eu quero ajudar na composição da música dele, resgatando o nosso Raul Teixeira, nosso caro amigo Raul Teixeira, a quem a gente tem um preito de gratidão perene. E cujo amigo dele dizia: Raul, a gente aponta um para o outro, é 3 para a gente. E o amigo dele disse: e o polegar? O polegar, quem sabe, é Deus. E eu quero fazer a menção, aproveitando esse gancho, para falar de que Ivone Pereira começou a psicografar aos 13 anos Memória do Suicida. E publicou depois de 40 anos essa obra. 40 anos que não era num pendrive. E o seu compromisso reencarnatório era com essa obra, dada a magnitude do problema, que só foi à luz quando teve a chancela do Chico, depois da publicação do Nosso Lar. Porque era uma obra tão inovadora e tão abrangente, tão profunda, que era natural que os editores tivessem cautela. E depois que Chico chancela da publicação, após a publicação de Nosso Lar, vem à luz Memórias de um Suicida, repaginado por Leon Denis, que dá um trato de reescrita à obra que já estava escrita pelo autor, e a obra vem aí como sendo esse cabedal que não pode passar ao largo de todo espírita. Ivone Pereira fazia aquelas orações cotidianas e tirava o nome das pessoas do jornal para orar por elas, porque a gente não ora nem pelo suicídio, com medo de atrair. É curioso esse nosso mecanismo de solidariedade fraternal, né? Não ora pelo suicida com medo da interferência do suicida. E Dona Ivone tirava do jornal para orar pelos suicidas e dizia que o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo era o capítulo que mais suavizava as dores dos suicidas. Então, en passant, fica aí essas ponderações acrescidas aqui ao André. Ainda aproveitando, Alberto, a tua fala, vamos continuar ainda contigo, depois eu faço outra pergunta para o André. Na tua experiência como psicoterapeuta, trabalhando com terapia de regressão, com terapia de vidas passadas, ainda a questão do suicídio. Com que frequência tu achas, né, imagina que boa parte dos sofrimentos que hoje tu atendes na clínica são devidos aos suicídios de encarnações anteriores? Com que frequência tu encontra esse achado do suicídio? Na abrangência do suicídio, direto e indireto, eu quero dizer que é muito frequente. Os quadros mais dramáticos e mais recentes vêm sempre com uma patologia muito invasiva, com deficiências, às vezes físicas, importantes, isso eu observo muito. Mas é incrível a frequência do suicídio, mesmo em pessoas que não trazem problemas graves, cujo suicídio se estabeleceu num tempo recuado, mas que ainda traz ressonâncias para a vida atual. Processos variados no campo da psicoterapia regressiva nos dão a dimensão de que essa relação com a vida, falando de uma forma mais global, ela quase que nos inclui reiteradamente, majoritariamente. Se nós temos tendência à fuga, temos uma tendência, às vezes, à fuga como mecanismo de suicida. O palestrante que fala e grita, criminoso, normalmente é um ex-suicida. Ou tem uma culpabilidade da qual ele nunca conseguiu superar, de um suicídio do qual ele foi um protagonista indireto ou direto, abandonando a pessoa se suicidou. Ele guarda uma raiva que ele ainda não resolveu dentro dele. Então ele usa a fala, agride o suicida, porque na verdade ele está se denunciando, ele tem uma encrenca que ele não resolveu dentro dele. Então é um suicida que comparece de forma sutil, maquiado, e que traz um semblante que num olhar mais sutil a gente vai ver que aquele companheiro tem tudo a ver com a problemática do suicídio, e por isso, por não saber manejar, ele ainda está perdido lidando com essa questão. E ele fala daquilo que ele não consegue ainda lidar do ponto de vista comportamental. Então, no dia a dia, as patologias
notadamente as patologias degenerantes, as patologias que cursam com falência de imunidade, as patologias que se instalam hoje, refratárias aos processos da antibiótico-terapia, elas falam muito de suicídios que às vezes não foi nem na encarnação anterior, foi um pouco mais recuado e que ainda traz resquícios em face de que a pessoa está no caminho, está se refazendo, está se recompondo. E se temos algum pensamento suicida, precisamos encarar isso com cuidado. Mas se temos desejo, com mais cuidado. E se entramos no processo do planejamento, temos que procurar um profissional. Sem tardança. Quase sempre nesse mecanismo, há aí um suicida em caminho de repetência, que precisa de apoio e de ajuda. E comumente interferências espirituais cursam juntos. Do pensamento, do desejo, planejamento para a ação, para a tentativa, aí já vai ser um passo. Às vezes vem um pensamento, mas ele é um pensamento intruso, ele não encontra ressonâncias. Mas se ele encontra eco e começa a tomar feição de um desejo, e você começa a pensar como, sem tardança, procure alguém para ser ajudado profissionalmente, ao lado do atendimento espírita, porque nós não podemos brincar de poder lidar com encrencas que às vezes jazem no nosso inconsciente e elas podem subverter a ordem do controle da segurança e nos surpreender no impulso e projetarmos-nos para um suicídio que a gente descartaria num tempo atrás, mas que hoje torna-se uma possibilidade vigente. André, corrupção, problema histórico no Brasil de tirar vantagem, crime, drogas. Estamos em Gramado, nós estamos num contexto completamente diferente deste, mas isso faz parte da nossa rotina no Brasil. O Brasil, com certeza, hoje não é o país dos sonhos. Tu é jornalista, se tu fosse entrevistar Jesus, olha a pergunta. Jesus tem um projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que tu perguntaria para ele hoje? Assim, como é que está esse projeto para o Brasil? E eu falo sério mesmo, porque esse é um dos assuntos que eu me preocupo. A gente deseja muito que a espiritualidade, o espiritismo, a nossa vontade de melhoria possa vigorar, mas quando a gente ouve e vê o nosso país como ele está, eu confesso a vocês que eu fico com a sensação de que Jesus esperava que nós estivéssemos melhor. O que tu acha disso, hein? Eu precisaria de um tempo para formular uma boa pergunta para Jesus. Eu não ia perder a chance de fazer a melhor pergunta do possível. Mas vamos lá. Talvez eu perguntasse, Jesus, até quando a humanidade se dividirá em países? Porque é engraçado, a gente gosta de ter a autoimagem. Eu sou brasileiro. E eu gosto de ser brasileiro, eu acho um privilégio sê-lo. Mas eu confesso a vocês que a minha imagem de uma humanidade no mundo de regeneração, ela, me parece, teria uma diluição severa do patriotismo, em função de um ideal humanitário, aonde, em que pese a questão geopolítica, a necessidade da gente organizar as nossas rotinas enquanto seres reencarnados na Terra, divididos por países, com administrações, moedas, culturas, crenças singularizadas. Jesus, até quando quanto tempo ainda vai levar para a gente se considerar uma única família? Uma família humana. Ok, eu não falo a língua dela,
Eu não sigo o Deus dele. Eu não consigo comer a comida daquele ali. Mas nós temos uma identidade comum, essa identidade é espiritual. Nós precisamos ter cuidado com esse mantra espírita de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque primeiro a gente tem que considerar, quem leu o livro, que o projeto do Brasil foi definido até um determinado período, onde dali para frente alcançamos a maioridade espiritual na República, e dali para frente, quem toca a boiada somos nós. E quem somos nós? Vou evocar aqui a frase lapidar do meu irmão Marcelo Ribeiro, pela psicografia de Divaldo Franco. Não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Nós, que estamos indignados com a roubalheira do Lava Jato, devemos nos perguntar: o que é democracia? É apenas o ato de votar no dia da eleição e depois ficar cobrando, xingando, amaldiçoando o governo? Ou o nosso conceito de democracia participativa deveria ser aquele: eu vou fiscalizar, cobrar, não vou estigmatizar a classe política por princípio, porque o Brasil, Bezerra de Menezes foi político, e nos livros espíritas que abordam a temática da política ou das instituições, nós temos a clareza de que a humanidade precisa da política e a humanidade precisa das instituições para se organizar coletivamente. Significa dizer que para a gente sair do atoleiro e do buraco em que a gente se encontra, nós precisamos reconfigurar o nosso discurso belicista, ofensivo a todo e qualquer político, para abrir espaço para as novas gerações que estão chegando, eventualmente preparadas na espiritualidade para assumir cargos públicos e que encontram uma psicosfera tão hostil ao exercício da política que a gente acaba tendo dificuldades de se desvencilhar da seguinte armadilha: se ninguém gosta de política, ou melhor, se a maioria da população de bem, honesta, com espírito público, solidária, humanista, estigmatiza a política e os políticos, quem vai se candidatar? Quem vai pegar, quem vai assumir a função de conduzir o país? Roberto falou há pouco, existem os programas de televisão que abusam do sensacionalismo e dos conteúdos apelativos, mas há quem consuma, e não é pouca gente. Portanto, nós, o dia que dermos conta do poder que nós temos de virar o jogo, de fazer algo diferente, de empoderar e estimular as pessoas de bem a aceitarem o imenso, hercúleo desafio de transformar o Brasil num país onde a corrupção não seja a regra, seja a exceção, onde a carceragem da Polícia Federal em Curitiba não seja a única a ter pessoas ricas que pisaram na bola. Esse já não é o país onde o crime do colarinho branco não pega, já pegou, já avançamos. E essa crise é o remédio amargo e depurativo que prepara o território para o salto quântico que a gente precisa dar nesse século. Então, quem está vendo a metade do copo vazio tem esse direito. Eu estou vendo a metade do copo cheia. Nós estamos superando um impasse histórico do Brasil, de ser o país do jeitinho, da malandragem, do atalho, ser o país dos intocáveis, do foro. A gente está construindo outro Brasil. O começo é difícil, é tortuoso, mas não tem volta. Se a gente não vibrar nessa frequência, tudo fica mais difícil. Naquela prece que vocês vão passar a incluir o suicida, incluam Polícia Federal, Ministério Público e os soldados do bem do nosso país. Já tem um candidato aqui. Bom, nós estamos encaminhando, chegando ao nosso final, e da minha parte eu quero agradecer, já que eu encerro a minha participação no evento em Gramado, agora nesse módulo, agradecer o carinho de vocês.
Não, hoje eu só pergunto, hoje eu sou jornalista, hoje eu não respondo nada. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a oportunidade de ter participado desse belo evento, deste ambiente maravilhoso, de estar junto aqui com o André, com o Alberto, neste espaço de entrevista, e transmitir a vocês que no segmento da tarde possam continuar usufruindo das bênçãos de estarem em Gramado, aos auspícios da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu agradeço o carinho de todos vocês. E deixo agora, nesse momento, para as considerações finais do Alberto e do André Trigueiro para o encerramento desse espaço. Obrigado. Eu aproveito para sugerir um trabalho que a gente acabou de fazer, uns 2, 3 meses aí, chamado Espiritualidade em Gotas. É 3 minutos e meio, no smartphone, iPhone, tablet, em qualquer lugar você, até na internet, você encontra Espiritualidade em Gotas. É um pequeno comentário sobre as questões do Livro dos Espíritos, no YouTube ou no site do Jardim das Oliveiras. E queria dizer que a gente poderia ler a introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu acho que só a introdução, ela talvez pudesse complementar a fala do André e respondesse a fala do Sérgio, a angústia do Sérgio. A introdução de Emmanuel é uma coisa incomparável, essa obra. Talvez aí a gente possa redefinir o nosso conceito de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui ele se propõe enquanto esse projeto. E queria dizer que isso passa necessariamente por nós, né? Lembro de Paulo, dá conta da tua administração interna. Como é que a gente gere politicamente a nossa casa espírita, o nosso lar, a nossa vida profissional? Quantas corrupções a gente se permite fazer com o filho, ali no jogo do toma lá da cá, com o filho, adolescente, com a criança. Quanto a gente expropria a empregada doméstica, o empregado doméstico. Como é que é a nossa relação no condomínio, qual é a nossa participação democrática, efetiva no condomínio do prédio, como é que a gente trata o condômino. Como é, então, que é a nossa inserção na casa espírita, que é a segunda família, que a gente costuma dizer, né? Como é que é o trato com o dirigente, que carrega a instituição, às vezes, onerado por responsabilidades graves? Como é que a gente se insere dentro dessa casa espírita? Essas são perguntas que talvez nos dê um pouco da dimensão no micro, do macro, que a gente olha e parece que não tem nada a ver com a gente. A gente dá uma olhada nessa panorâmica internacional e nacional e parece que a gente é um mero espectador vitimado, sem tomar parte, sem pertencer. Efetivamente, nessa visão holográfica da vida, o macro e o micro falam de uma mesma realidade. Então, há que se implantar um Brasil, coração do mundo, no nosso próprio coração. Há que ser a nossa vida a pátria do Evangelho. Há que ser o condutor da nossa existência, não um salvador que vai nos salvar porque foi pregado na cruz, mas porque ele é referência de uma política interna da qual eu acredito nela, invisto nela, e estou fazendo a minha transposição das minhas dificuldades numa perene movimentação de transformação para a qual eu me coloco no mundo como um instrumento de transformação a partir de mim mesmo. Então, esse olhar interno, eu acho que ele nos implica e nos explica o quanto da nossa indignação em face dessas contradições que o mundo e que a Terra, como o mundo e como o Brasil, como nosso país, ele experimenta. Quando Freud trocou mensagens com Einstein sobre a possibilidade de criar a Sociedade das Nações, que hoje se configura na ONU, eu vejo ali já o embrião daquilo para onde nós caminhamos, para os territórios não militarizados, né? Para as áreas comuns de livre trânsito, porque nós estamos brasileiros. Na próxima encarnação, o André vai
Alemanha. Para a Alemanha. E eu vou reencarnar para o Brasil porque eu sou repetente. Eu quero agradecer à Federação Espírita do Rio Grande do Sul e o carinho de vocês, a paciência de vocês, poder compartilhar conosco algumas reflexões em torno da nossa veneranda doutrina, que nos ajuda a ser um pouquinho melhor a cada dia. Obrigado. Bom, primeiro explicar por que eu falei Alemanha, é porque quem gosta de sustentabilidade vai encontrar naquele país preciosos elementos assim de convicção muito estimulantes para ver como é possível praticar no dia a dia o eco-design. É muito interessante. Mas se eu voltar para o Brasil, não vou ficar triste, não. Meus amigos, nós saímos do Setembro Amarelo, da campanha da prevenção do suicídio, para o Outubro Rosa, da campanha da prevenção do câncer de mama. E eu queria, nas minhas considerações finais, agradecer ao Sérgio e ao Alberto a honra que me deram de participar junto com vocês desse momento, homenagear uma pessoa. Quando o Sérgio fez alusão ao psiquiatra que você não dá tchauzinho com pudores, essa pessoa não teve pudor de se dizer em público bipolar, que é uma atriz conhecida da TV Globo chamada Cássia Kiss. A Cássia Kiss, que eu tive o prazer de conhecer, faz tempo que a gente não conversa, mas durante um tempo nós frequentamos o mesmo grupo de estudo, ela tem participação direta nesses dois movimentos coloridos aqui. Há exatos 27 anos, a Cássia apareceu com o peito desnudo na televisão, numa campanha de prevenção ao câncer de mama que irritou muito os puritanos, os moralistas, que chamaram aquilo de indecente, de pornografia. Entretanto, na área da saúde pública, a resposta foi maravilhosa, porque jamais se viu tantas mulheres. Porque o que a Cássia fez na televisão? Botou os peitos de fora e diz: atenção, mulher, eu quero falar com você. Todo dia, verifique na hora de trocar de roupa, tomar banho, se você identifica algum caroço ou nódulo, porque isso pode ser câncer de mama. Evite o pior, procure um posto de saúde. Recado dado, uma avalanche de mulheres procurou os postos de saúde e houve a possibilidade de evitar na escala do milhar problemas que poderiam ser muito difíceis, poderiam provocar inclusive óbito para mulheres. Ela marcou um gol emprestando a cara a essa campanha. Ela, portanto, tem tudo a ver com o Outubro Rosa. E o que a Cássia tem a ver com o Setembro Amarelo? Ela, quando o CVV do Rio de Janeiro pediu gentilmente a 4 artistas, Tony Ramos, Elba Ramalho, Carlos Vereza e Cássia Kiss, que voluntariamente escolhessem uma foto deles e escrevessem de próprio punho um texto falando do CVV, para colocar numa publicação da entidade. A Cássia foi a única que, em primeira pessoa, resolveu expor a sua intimidade no momento difícil da existência. Disse assim: anos atrás eu pensei em desistir da vida, coisa de quem não se sente útil, não se sente encaixada no planeta. Chamei o CVV, estou viva e integrada. Quando a gente publicou esse material do CVV, muitos voluntários que, quando dão atendimento, não sabem qual é o resultado do atendimento, quem desliga, e o momento de desligar é quem liga para o CVV, foram as lágrimas dizendo: nossa, a Cássia ligou para o CVV e a Cássia está atribuindo a gente a ajuda para ela permanecer aqui entre nós. Fizemos um programa na Globo News sobre o CVV e eu me lembrei de ligar para a Cássia de novo. Cássia, topa falar agora na televisão o que você falou para o release do CVV? A Cássia, claro. Marcamos no aterro do Flamengo e a Cássia estava grávida. Foi mãe do 4º filho com a idade já avançada. E na hora de improviso, falei: Cássia, e o CVV para você? Ela disse: não, eu já precisei de ajuda, eu já liguei para o CVV. Hoje estamos vivos e integrados. Cássia Kiss, onde você estiver,
o Setembro Amarelo e o Outubro Rosa devem muito a você. Obrigado. Muito obrigado.